Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia e você pode acompanhar pelo YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui durante o dia ou mesmo olhar programas anteriores que ficaram ali alojados. Nossos apoiadores culturais são o Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, promoção de lentes mais armação selecionadas a partir de R$300, tudo em até 10 vezes em qualquer cartão. Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo, na Bozano 330, na Elvio Basso 1354, agora a terceira loja na Presidente Vargas, em frente à Locomotiva. A gente vai conversar, levar um papo legal agora com o deputado Valdeci Oliveira, que aqui é o desportista Valdeci Oliveira. Satisfação recebê-lo mais uma vez, deputado. Um abraço, Tessas, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, um abraço a todos os telespectadores. É um prazer enorme mais uma vez poder estar aqui na TV Santa Maria, TV Diário, né? Essa parceria que é importante para a cidade e principalmente nesse espaço, né? Que é um espaço de esporte, que apesar de já ter pendurado a chuteira, né? A gente tem muito gosto e tem muito prazer de ter vivido bastante desde guri praticamente a atividade esportiva. E sabe uma coisa que eu te contar, que eu faz 7 anos que eu parei de jogar, né? E eu nunca mais tinha ido olhar um jogo da nossa várzea, digamos assim, porque eu achava que eu talvez chegasse lá capaz de querer entrar de sapato e tudo para dentro do campo. Nesse último final de semana eu acabei indo olhar o jogo ali no Juventude. A semifinal. E depois eu fui lá no Imembuí olhar o final, acho que era dos 50, né? 50, o senhor viu a semifinal do Kennedy e era o Kennedy que jogava. Era o Kennedy. Eu sei que ele se classificou. E eu fui lá no Imembuí e falei com muita gente, fiquei muito feliz, até fiquei ali parado na entrada, a quantidade de meus amigos que jogavam comigo no Imembuí, no Montese e tantos outros, né? E a gente foi vendo, o tempo passa muito rápido, né? Mas achei muito legal, acompanhei lá um pouco, acho que o primeiro tempo do jogo, e fiquei assim muito entusiasmado, achei assim que lógico que dá uma saudade, né? Agora tem o sub-70. Pois é, mas aí eu não acho que as condições são difíceis, eu continuo com meus joelhos muito complicados, né? Hoje até encontrei um amigo, agora ao meio-dia, e ele disse assim, mas tu parou de jogar? Eu disse, parei, cara, eu tô com problema de artrose no joelho e tal. Vou te mandar uma receita que eu não podia nem caminhar e resolvi de uma vez por todas. E vou te mandar, pois agora, né, logo 20 minutos depois me mandou, eu vou aproveitar, vou experimentar, quem sabe uma ajuda, sabe? Sim. Porque o problema primeiro é a idade, logicamente, claro. Apesar de não ser tão, né, eu acho que a gente está maduro, né? Segundo de fato, as dores que tu acaba sentindo. O futebol é uma possibilidade, mas isso é uma coisa importante, então eu fico olhando, e para mim uma coisa que você falou, né, Tess? Quanto é importante a gente ver o quanto evoluiu o futebol veterano em Santa Maria, né? Do ponto de vista da idade, porque na minha época a última categoria era 50, né? Exatamente. 55 quando eu estava saindo, 55 ainda no Montese, né? Hoje já tem 60, 65, 70, né? Então isso demonstra o quanto o futebol é importante para o entretenimento, mas também para a saúde, né? Para a convivência, essa coisa é fantástica. Eu fui lá no Imembuí aquele dia, no Juventude do Imembuí, que era a decisão, estavam todas as arquibancadas lotadas, parecia um campeonato profissional, assim, né? Então, que legal, cara. Eu queria te parabenizar porque tu faz desse teu programa aqui também esta oportunidade de falar um pouco nessa modalidade esportiva tão importante, né? No caso do futebol. E Santa Maria, cada vez mais é uma referência, a gente fica muito feliz. Cada vez que eu ando pelo Brasil, qualquer lugar que a gente sempre anda, eu sempre falo que Santa Maria
teve e tem ainda, mas teve no passado, inclusive, muito mais forte, né? Uma quantidade impressionante de times, né, da terceira idade, como a gente fala, né, dos veteranos, que era uma referência. Eu arrisco a dizer que eu acho que cada final de semana tinha aí em torno de umas 1.500 pessoas correndo os gramados, né? Isso é extraordinário. Então, parabéns aí mais uma vez para o teu programa e muito obrigado pelo convite a estar aqui. Pois é, já que nós estamos falando, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o desportista Valdeci. Mas nós estamos falando nisso, sabe que eu sinto saudade daquele tempo, né? Que a gente estava... Eu também me afastei um pouco, em decorrência até do envolvimento com a rádio aqui, com a TV, e também a própria cobertura. Eu tenho feito mais cobertura de jogos. Quando o senhor estava ali no campo de Juventude, eu estava fazendo lá na Figueira outra semifinal do 45, verdade. Que era outro jogo que tinha lá. O pessoal me falou isso. Nós estávamos fazendo uma live lá. E aí então a gente vai se envolvendo e acaba não podendo mais também jogar. Mas nós temos hoje o Sub-70 e eu encontro o pessoal da nossa época ali. Nós tivemos um time, uma época, né, que eu acho que marcou muito. No auge do Clube Dores, que era imbatível, né? Nós, por um detalhe, não derrubamos lá dentro da casa, inclusive um gol seu, né? O primeiro jogo a gente ganhou. Nós ganhamos lá e nós acabamos aos 35 do segundo tempo, nós perdemos o título no campo de Membuí. Mas foi numa época, hoje já acontece, mas na época que ninguém acreditava, porque os Dores eram imbatíveis, lembra? Tinha uma hegemonia extraordinária. Nós fizemos um grupo assim fechado, muito legal, que inclusive tinha o Losada, tinha o pessoal da época do Dorli. Você sabe que eu encontrei agora, além do Dorli, eu encontrei a semana passada 2 meus amigos dessa época, o Maninho, né? Maninho. E o Maidana, Sim, né? Encontrei Maidana. Outro dia, fazia tempo que eu não via, né? Que eu disse, pô, ele ainda está correndo, cara. Eu disse assim, ele disse, mas eu me cuidei, o joelho e tal. Então que legal, porque isso é importante. Agora, há poucos dias atrás, eu fui no aniversário dos 56 anos do 14 de julho da Vila Orlândia. Que está voltando agora. Isso, e quando eu cheguei lá na janta, a primeira pessoa que eu enxergo lá no fundo e veio me comentar foi o Maninho, né, que era uma figura, um cara que joga muito bem, um ser humano extraordinário, né? Então, como é legal tu ver assim, essa relação de antigo, das amizades que a gente teve, mesmo muitas vezes dentro do campo disputado, duro, né? Mas que tu acaba criando essa amizade. Para mim, isso é o mais importante de tudo. Né? Esse lado social é muito importante, que o pessoal que não acompanha não sabe, não vive. Mas ali era uma convivência desde lá o operário ao prefeito, né, na época do operário, ao juiz, que era o Losada, do operário, ao deputado, que era o Pimenta, que também jogava. Então, esse círculo social que se formava ali, de relação, de amizade, porque ali era o futebol. Sem dúvida. Nada mais do que o futebol. Exatamente. O pessoal ia ali jogar o futebol e fazia aquela... A gente eu até pedia sempre, não precisa ser amigo, mas vamos ser parceiros, né? Parcerias. Então, tinha aquela parceria, aquele relacionamento legal que a gente leva para o resto da vida. Porque tu encontra, às vezes, na rua, eu também encontro, às vezes, pessoas que ficam anos sem ver, aí tu encontra e tu relembra. Então, isso aí é o que traz de bom, né, esse nosso futebol de veteranos, e isso gera saúde, sem dúvida nenhuma, porque quem diria, né, naquela nossa época, 70 anos estariam jogando hoje competição, que não é jogando, é competindo. É competindo, é campeonato. O pessoal se prepara durante a semana, vai para academia, vai correr na rua para se preparar para jogar. É muito bom, Tessa. Eu quero dizer que para mim, assim, é uma das coisas que mais me motivou, inclusive naquela época, também não só jogar e incentivar e apoiar, né? Porque eu acho que isso também é importante. Eu acho que o poder público precisa apoiar esse tipo de iniciativa dentro daquilo que é possível. Eu recordava até aquele dia lá no Membuí do Juventude, de que nós tínhamos uma equipe, na época o próprio Daniel era um dos que coordenava isso. A gente tinha uma equipe que ia lá cortar a grama do campo, a gente ajudava a limpeza, a gente ajudava uma boa parte da arbitragem, a gente reunia com a Associação dos Árbitros da cidade, com todo o pessoal, a gente dialogava, mesmo quando não era possível, a gente reunia, discutia, conversava. Eu acho que isso é importante, então acho que são momentos importantes assim que a gente traz boas lembranças, né? Inclusive boas lembranças de ter sido treinado por ti, né? Tu foi meu treinador lá, foi importante. Aprendi muito naquela oportunidade também. E uma coisa assim, já que falou nisso aí, vamos envolver um pouquinho então o lado do executivo também. Ontem eu estava participando de um podcast aí do futebol amador, que entre eles estava um pessoal que tem um projeto social no Beco da Tela, sabe?
E até ele comentava que saudade que ele tinha na época que tinham estrutura para fazer jogos, os campos eram cuidados, eles tinham um amparo, era o amparo que é esse que você falou do executivo, que tinha esse cuidado de dar atendimento, que não são pequenos auxílios, pequenos detalhes que faz com que a máquina toda funcione, né? Não precisa muito dinheiro, precisa de boas iniciativas, boas relações e criar uma sintonia que possa ajudar, porque na verdade quando tu tem todo esse pessoal veterano nos campos de futebol, incentivando a prática do esporte, é um número de pessoas a menos que estará nos postos de saúde, nos PA da vida. Então essas coisas eu acho que ela não pode ser pensada como custo, tem que ser pensada como um investimento no entretenimento, no esporte, no lazer e na saúde. Eu acho que isso é muito, muito importante, Tessa. Eu tenho isso muito correto, muito concreto assim na minha compreensão, entendeu? E tem um levantamento que está sendo feito, não sei se o senhor está sabendo, estão fazendo um trabalho com uma categoria de 50. Eles resolveram pegar todos os dados da categoria de 50, até o Charopem que está fazendo isso, o Major Charopem. Junto com um grupo dele lá. Então, levantando o que gera na economia também, isso aí. Você sabe que números que me impressionaram, a priori, assim, eles já têm uma ideia de que haja uma despesa de 2 milhões por ano só na categoria de 50 anos. Porque aí ele começou a calcular e me mostrou e me provou. Quer ver, olha aqui, tem o jogador de veterano, como ele não pisa bem como pisa um atleta, é 2 chuteiras no mínimo por ano. Depois, o fardamento que o time compra normal. Depois, a farmácia. Não tem veterano que não passe na farmácia o éter, alguma coisinha, uma pomadinha. Farmácia. É verdade. Deslocamento, combustível. Ou o táxi, ou sei lá o que for. A resenha pós-jogo, que sempre tem, é o açougue, o mercado, a bebida. Uma cervejinha. Uma garrafa de vinho. Exatamente. É verdade. E a despesa com os campos. A manutenção dos campos, trator com gasolina. E tudo eles foram calculando, botando na ponta do lápis. Sabe que me mostraram, inclusive eles vão apresentar esse documento essa semana. Eles ficaram de apresentar à imprensa. Até para fins de apoios, sabe? Para ir nas empresas e mostrar, olha aqui, ó, isso aqui não é só pegar a bolinha no final de semana ali e jogar. Isso aqui é uma chaminé sem. Aliás, é uma indústria sem chaminé. Entende? Então, tem esse lado também, além da saúde. Claro. É lógico que é mais importante. É mais importante, né? Então são detalhes, né, que se a gente for parar, vai ver que realmente é um trabalho que tem que ser bem visto, né? E bem apoiado. Valorizado, apoiado. E se puder, tá junto, né? Que nem eu consegui fazer os 8 anos que eu fui prefeito. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos falar um pouquinho então do esporte na vida do Valdeci. Bocha fez parte da tua vida também, né? Mas bem menos. Um pouquinho, né? Bem menos. Mas andou de volta ali. Eu gosto, assim, né? Mas é muito raro, na verdade, né? Mas eu gosto, assim, quando tem um tempinho, alguma coisa. Mas é bem, bem raro, na verdade. Mas eu gosto, até por incrível que pareça mesmo, lá de vez em quando, até não dá para dizer que eu sou tão ruim assim, né? Mas quando dá, assim, às vezes eu consigo fazer. Mas muito, muito amador, assim mesmo, sem não tem nenhum hábito maior, assim, né? Perfeito. Juventude foi lá em São José da Porteirinha, de Dilermando Aguiar, né? Eu, na verdade, participei muito, aí sim, desde muito piá, né, do Rio Grandense, né, que nós tínhamos o Rio Grandense do Cerro da Porteirinha. Sim. Que na época, hoje isso já não acontece muito mais, né, mas na época a gente fazia, todos os domingos tinha jogos, né, jogos normalmente com times de Santa Maria, de São Pedro do Sul, com os times da região. Nós tínhamos uma rivalidade muito grande com o Rio Grandense do Cerro da Porteirinha, com o Charrua de São José da Porteirinha, o Vasco da Gama, da Picada do Gama, com o Fluminense de Dilermando de Aguiar, né? E com outros times. Nós tínhamos, inclusive, aqui no Pedro Stock, um time forte. Nós tínhamos time de várias regiões do interior
que a gente fazia amistosos, porque era sempre ou torneios, temos amistosos seguidos, e muitas vezes nós jogamos com o time aqui de Santa Maria, nós jogamos ali com o Céu Azul, com o Leão do Morro, que na época existia, né? Jogamos com muitos times ali, com o Palestino, que era da Vila Caramelo, né? Muitos times de São Pedro do Sul, com o próprio Grêmio São Pedrense, com vários times. Também tinha um time muito bom lá, o Rio Grandense era um time muito organizado, tinha uma direção, todos praticamente eram de Santa Maria, lá de fora. Uma gurizada que trabalhava a semana inteira, de segunda a sábado, praticamente na lavoura, e no sábado de tarde e no domingo, né, acabava fazendo do esporte o seu lazer, o seu entretenimento. Mas foi um aprendizado. Eu até falava outro dia, até se tu conhece o Paulo Quadrado, né? Sim. O Paulo falava com o Paulo Quadrado que foi uma pena que nós perdemos, né? O pai dele, o seu Arlindo, ele ia lá, porque ele é de lá da minha região, todos os domingos ele ia para lá e ele narrava todos os jogos que nós fizemos, todos, sem exceção, ele narrava, ele é um narrador. Terminava o jogo, ou no intervalo ele vinha, entrevistava todo mundo com daqueles gravadores antigos, entendeu? E ele fazia isso de uma forma extraordinária, profissional, tinha dezenas de fitas, só que lamentavelmente, né, lá na Vila Kennedy onde morava, ele guardou isso numa peça dos fundos e essa peça incendiou e se perdeu tudo. Mas isso era um acervo, assim. Um acervo extraordinário. Outro dia eu falava para o Paulo Quadrado, meu Deus, cara, aquilo ali ia dar para escrever uma história hoje, se nós tivéssemos, né? Então eu comecei lá. Depois que eu saí de lá, eu acabei vindo e joguei um pouco aqui na época do quartel. Eu fui embora para Gravataí, daí nós formamos em Gravataí, lá era um campeonato forte, cidadino. Nós formamos lá um time chamado União Santamariense. Por que União Santamariense? Porque nós começamos a buscar na cidade de Gravataí, e dos 23, eu acho que era 23 inscritos, 18 eram oriundos de Santa Maria. Gente que foi embora e que Sim. Nós fomos juntando, fomos vendo, e como nós vimos, já estava 18 naquele grupo, e aí União Santamariense. E nós disputamos 2 campeonatos de Gravataí. Jogamos contra o Cerâmica na época, contra o Gravataiense, que era um time muito forte, outros times. A gente foi muito bem, né? Como um time inicial, tinha times muito, muito fortes, lá o Vila Branca e tal. E a gente acabou fazendo um bom 2 anos de campeonato muito bom. Depois eu acabei voltando para cá e fiquei muito tempo sem jogar diretamente, até joguei um bom tempo, brinquei, né? Um bom tempo no futebol de salão, né? Bastante tempo. E voltei depois para os veteranos. Eu acho que eu voltei para os veteranos ali em a partir de 2000, porque como eu era deputado federal, o meu tempo não tinha como, né? E aí quando eu vim para a prefeitura, foi que eu voltei. Eu voltei lá por Imembuí, né? Fiquei um bom tempo lá e concluí, digamos assim, eu jogando no Montese até 2008. E depois que eu saí da prefeitura, ainda fiz alguns jogos, acho que até 2010, em algumas aqui na cidade, e depois muito mais assim, esporadicamente, né? Futebol de salão, e aí os joelhos começaram a incomodar. E o meu tempo também era pequeno, eu acabei meio que largando, mas eu volto a dizer para você, eu tenho muita saudade desse tempo. Eu gosto do futebol, e como eu falei para você, fazia acho que uns 7 anos que eu não ia olhar um jogo, então eu fui na semana passada, eu gostei porque eu revi muitos amigos, acho que isso é importante. E nessa época o futebol amador também era muito forte, além do veterano era muito forte. Muito forte. Teve uma queda, viu? E agora parece que está querendo ter uma retomada. Houve digamos assim, uma renovação da direção da Liga, né? A gurizada assumiu. Porque com o tempo também o pessoal vai cansando sempre os mesmos, vão cansando. Aí houve uma retomada, está acontecendo uma retomada. O Jorginho Leal até que está na frente Sim. da Liga. Nós conversávamos até esses dias. E um parênteses, né, Tess? O quanto é necessário e importante, se nós pudéssemos ter em cada bairro da cidade um campo de futebol e a meninada, a juventude jogando, isso traz, não só do ponto de vista de saúde, de segurança, de compreensão, tem muita coisa importante, porque o futebol, apesar de disputado, ele também atrai um sentimento de solidariedade, entendeu? De unidade, apesar da disputa, mas ele acaba se tornando uma forma de amizade, de relação, elo, né? Um elo muito importante. Eu falava outro dia que a gente precisa pensar isso, entendeu? Porque a nossa juventude hoje, a nossa meninada, enfim, mas, cara, hoje a meninada entre 8 a 16 anos, tu praticamente não vê mais nos campos de futebol, praticamente é só na frente da televisão, do computador, do celular.
Eu não estou nem aqui fazendo nenhum grau de valor sobre isso. Agora, gente, o futebol não precisa saber jogar. Correr atrás de uma bola é muito mais inteligente que ficar a vida inteira na frente de uma televisão ou de um computador. Entendeu? Eu acho que essa é a grande tarefa. Eu acho que essa talvez tem que ser, assim como a educação, o esporte me parece que é complemento de uma boa educação. Eu acho que a gente tem que agir bastante nesse sentido. Sem dúvida. E como a gente falava aí dessa renovação que aconteceu na Liga do Amador, parece que isso gerou entre os clubes também essa noção de que era necessário também essas mudanças. E eu tenho acompanhado, olha, uma gurizada que está assumindo os times, graças a Deus, que muitos tinham parado, né? O próprio, o senhor falou agora, o 14 que está retornando com uma diretoria nova. Uma mulher presidenta, exatamente. atuante. Tem um outro clube também que teve esse dia aqui, o São Miguel, que é uma mulher também que está à frente. E uma gurizada aí, o Vila Esperança tinha parado, agora ontem estava conversando com um rapaz, também um guri que não tem 30 anos, já subiu o Vila Esperança. Então isso é bom, que é sangue novo que está sendo injetado, mas estão pedindo, clamando por um apoio. É muito importante. Entendeu? Eles precisam Acho que tem que ter apoio, tem que nós criar um calendário e uma agenda que permita, por exemplo, que esses clubes possam agendar seus jogos nos vários campos vinculados ao poder público nessa cidade, entendeu? Não pode ter apenas um ou outro. Eu acho que tem vários casos, seja o Guarani Atlântico, seja o lá no Residencial Lopes, seja em outras regiões, bons campos que existem, precisa dar uma democratizada nesse acesso, organizado. Eu acho que isso é muito importante, viu? Eu acho campo municipal, né, que bem estruturadinho, seria muito bom. O Guarani, o próprio Guarani, se fosse fechado, que era um pouco ajeitado, da ideia, né? A gente começou ela bem assim, mas bom, é uma outra discussão. A gente tem que. Mas o Guarani era um pouco da referência que a gente tinha, além de outro. O próprio Residencial Lopes é um campo do residencial, mas ele é um campo construído pelo poder público na minha época, então ele é público de certa forma também, entendeu? Pega outros campos bons. Lá no Oreco, do lado do ginásio, dava um belo... Tinha um baita de um campo lá antes. E ali é um espaço importante, ali nós tínhamos quantas equipes, o próprio futsal, né? Sim, quando o Oreco estava bem ativo, hoje o Oreco ficou até um tempo meio desativado. Sabe que diminuiu assim a quantidade de times que disputam o Campeonato Municipal? Lá tinham vários clubes. Vários. Parou, desapareceu, exatamente pela falta do equipamento. Tinha bons motivadores, lembro do professor Fernando, lembro do próprio Cruz, né, que também era um incentivador, e outros tantos. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar. Claro que a gente sabe das dificuldades que tem e tal, mas eu acho que o esporte ele tem que estar dentro de uma compreensão de complementariedade a questão da educação, do lazer, do entretenimento, da própria questão da cultura, porque tu pode também fazer a mescla entre todas as questões. E quando tu pensa assim, mas está dentro dessa ideia do esporte, quando tu pensa que é necessário dar uma outra olhada para a questão educacional no país, no estado, nossos municípios, me parece que tem que estar agregado a isso essa questão também do esporte, do lazer, da cultura, vinculado a um tema chamado educação. Eu acho que esse é fundamental. A própria autoestima, né, da comunidade. Eu duvido que se, por exemplo, chegasse lá e dissesse, olha, nós vamos lá, digamos, onde a gente estava falando lá do Oreco, Tancredo Neves, que é um pessoal muito unido lá. Chegasse lá e dissesse, ó, nós vamos fazer um campo aqui do lado, mas nós precisamos de um apoio de mão de obra aí no final de semana, quem puder ajudar. Olha, duvido que não se unisse todo mundo lá e metesse mão na... Sem dúvida, nós fizemos na época, você tem uma ideia, nós fizemos, claro que o campo já não tinha mais, mas nós fizemos aquelas quadras de areia, né? Que deu vários torneios bons, eu me lembro, lotava. A prefeitura, inclusive, estava junto com isso. Então, acho que tem meios para isso. Logicamente, temos que buscar criar as condições. Nós temos campos muito bons aqui na região, inclusive. Se tu pegar ali em Arroio Grande, o campo que tem ao lado da igreja, se tu pegar o campo do São Caetano lá em Boca do Monte, se tu pegar lá em Três Barras, tem vários campos bons, hoje muito pouco aproveitados. Sabe que ontem eu estava fazendo uma visita em País, e País tinha um campo extraordinário, né? Inclusive ontem eu descobri lá que várias vezes treinava lá o Inter Santa Maria, o Rio Grandense, tudo treinavam lá, um campo com as dimensões, mas que bom, as coisas foram andando, hoje só tem uma goleira, o resto nem tem mais, né? Então esse tipo de coisa elas vão se perdendo, por quê? Porque de certa forma falta
a mão de obra, que eu digo, que é quem queira tocar, e falta ter um incentivo para a meninada não perder esse espaço que na nossa época tinha sobrando na cidade. Né? Sem dúvida. E também, né, esse trabalho que é desenvolvido por algumas escolinhas na cidade amparando muitas vezes muitas crianças aí com o trabalho social. Isso aí também é uma coisa que é até pouco divulgada. Eu procuro sempre que possível divulgar, mas parece que o pessoal não desperta para a importância desse trabalho. Quantos abnegados tem aí o professor Henrique do Piá? Tem aí... eu fui lá no aniversário deles, que era minha Nossa Senhora, a quantidade de jovens que tem lá, de meninada que tem vem lá, aqui do Maringá, né? É o pessoal de todos os cantos da cidade. E ele tem claro que tem também necessidade, muitas vezes, um espaço para ter um ganho, mas lá ele tem um projeto social. Sim. Ele pega muita gente da periferia que vão para lá, e lá é o local que as pessoas acabam muitas vezes mudando de vida, né? Com certeza. No Kennedy, no Beco da Tela. Olha, são projetos sociais que são importantíssimos, né? Que tiram muita criança da rua e às vezes o pessoal não desperta, né? Falta... Eu não digo que o executivo tivesse que bancar tudo, mas ele podia um empurrãozinho, de repente, ou fazer uma maneira de que tivesse uma visibilidade melhor desse trabalho. Eu acho que auxiliaria muito. Se tu fizer Porque tu não tem condições de dar dinheiro para todo mundo, mas às vezes só a parceria... mas se tu criar uma cultura e um projeto bem ousado, bem planejado, democrático, tu pode criar uma condição de que, por exemplo, uma empresa possa fazer uma parceria e assuma uma categoria A, B, C ou D. Que um outro grupo assuma tal, e que a partir disso tenha algum tipo de vantagem, algum tipo de apoio para que eles possam fazer. Por exemplo, o executivo fosse a ponte, né, entre isso aí. Claro, eu pego um exemplo. Quantas vezes tu tem que criar uma série de empecilhos, mas que tu vai conseguir liberar uma obra, não sei o que mais, tá bem. Tem muitas vezes fazer um tipo de acordo. O que acontece? Em vez de tu pegar um recurso X, transforma isso num apoio ao esporte, num apoio a uma escolinha X, para que sejam projetos sociais eu chamo assim, de recuperação e de não permitir que essa nossa meninada muitas vezes vá para o caminho fácil, fácil entre aspas, porque depois de ir não tem mais volta. Essa me parece que tem que ser a grande tarefa. Isso tu trabalha muitas questões, tu trabalha o esporte, mas tu trabalha a segurança, tu trabalha o futuro dessa meninada, tu trabalha o processo da educação, de uma coisa que o esporte também traz, mesmo que não sendo profissional, é uma coisa fundamental, que é a prática da solidariedade, do respeito, né? De tu ter uma certa disciplina, né? Isso ajuda para a vida. Isso ajuda para a vida. Então, eu sou muito... acho que a gente não fez nem perto do que eu imaginava, mas mesmo assim, na época, a gente conseguiu dar vários passos, vários avanços para botar, que a gente criou mecanismos, inclusive de recursos, de fundos e tal, que permite a possibilidade de busca de recursos. Isso é uma compreensão importante que a gente tem que ter cada vez mais para frente, por tudo que a gente tem visto aí, aumentado, digamos assim, a marginalidade, a prostituição e o ataque, digamos assim, dos grandes grupos criminosos na nossa juventude. Sem dúvida nenhuma. Deputado Valdecir, o tempo voa, né? Temos aí 2 minutos. Alguma coisa que é importante que a gente tenha deixado de colocar aqui? Não, Tessa, eu acho que não. Eu acho que a gente falou aqui, é uma coisa que, se a gente vai falar aqui de esporte, a gente vai falar o tempo inteiro, né? Mas eu acho que Santa Maria precisa cada vez mais levantar a cabeça, digamos assim, não deixar desmoronar aquilo que já teve, ampliar cada vez mais. Quando você me fala que hoje retoma algumas ideias aí do futebol amador, principalmente na questão desses quadros, de primeiro e segundo quadro e tal, é muito importante. Acho que a gente tem que voltar a apostar muito nas nossas escolinhas, nossas meninadas, e logicamente tem que elevar, né, cada vez mais essa oportunidade, que Santa Maria é uma referência, que eu saiba, a nível mundial, eu acho, de poder ter veteranos até hoje, até 60, 70 anos de idade. Então, acho que essas coisas todas ela precisam ser traduzidas por uma política pública, tá? Mesmo que o poder público não possa e nem tem como garantir recurso para todos, mas eu acho que o município, entendeu, tem que ter uma política pública que inclua
a questão do esporte como prioridade, entendeu? E que englobe saúde, educação, segurança pública, lazer, entretenimento e cultura dentro de um esboço. Eu acho que tem que ter um setor que de fato se preocupe com isso, que discuta isso, que articule com os clubes, porque ninguém acha que não pode contribuir. Os clubes, eu tenho certeza, porque eu já vivi lá, tem também disposição de contribuir, quando eles percebem que do outro lado tem gente que também está ajudando, entendeu? Então, fazer essa mão de duas vias me parece fundamental, e eu quero dizer para você que, independente de eu não estar jogando porque o joelho não me permite, senão eu estaria, a cabeça permite, mas o joelho não, eu quero dizer que eu sou um apoiador, um incentivador, e naquilo que eu puder colaborar. Aliás, eu e o deputado Paulo Pimenta, hoje nosso ministro, a gente tem discutido várias alternativas, e é possível, inclusive, que a gente possa construir algumas ideias a nível nacional para que possa contribuir com esse tema que eu falo aqui, que é o esporte tão importante para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. E eu estou falando não esporte profissional, mas naquele que ajuda muito, porque também emancipa muita gente que às vezes um empurrãozinho que está faltando pode ser fundamental e decisivo para a sua vida. Então, quero te parabenizar também aqui por essa oportunidade, pelo espaço, e é desse tipo de programa que você faz que a gente também tem que apoiar e colaborar para que a gente possa ter voz e vez, e é isso que você faz com todos os setores aqui, independente das questões políticas partidárias. Legal, muito obrigado, deputado Valdeci, né, por ter conseguido o espaço na sua agenda, e o senhor é de casa, né? Sempre que estiver na cidade, vamos conversar, porque acho que a gente tem que trocar muitas ideias. Deixamos de falar também num segmento que está crescendo muito, que é o feminino. O futebol feminino está muito forte em Santa Maria, seja 7, seja salão, seja de campo, vem crescendo muito, né? É verdade. E muito a gente está aí para apoiar também. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria.